Aí, Mas dia aí, 1º de outubro, eu fui registrado. então é uma data marcante. Mas aí, nesse primeiro emprego, aí você foi fazer de tudo. Coisas que você já tinha Isso, treinado no estágio, coisas novas. isso. Aí eu fui trabalhar num laboratório de análises clínicas, que era, né, pequeno. Então a gente fazia de tudo. Fazia hemato, fazia urina, fazia é, hormônio, ia tudo para fora. Fazia fezes, bioquímica tudo manual, no BioPlus, né? Amostra por amostra, colocar lá para leitura e tal. É, então era tudo bem rústico ainda, né? Mesmo que para a época, né? Mas Uhum. era bem rústico ainda o trabalho. Então a gente tinha que fazer de tudo. E isso eu agradeço pra caramba, porque eu falo que colocar a mão na massa a gente aprende muito mais rápido, né? A gente aprende bastante, principalmente no laboratório de hospital, onde você vai ver coisas estranhas todos os dias, pelo menos, né? Uhum. É Então muito ali eu difícil aprendi imaginar muita coisa. um hospital com técnica manual. Hoje em dia é muito estranho imaginar isso. Mas acho que ainda existe, né? Ah, existe. Até meu último emprego era bastante manual. E era em hospital também? Hospital também. Olha só, que curioso. Eu imaginei que não era possível ter técnicas manuais assim em hospital hoje em dia, porque a demanda é urgente e geralmente alta, né? Uhum. É médico ligando e gritando com você e tudo mais, né? Então, é, complica um pouquinho essa parte. Sim. E quais cargos que você ocupou? Então, aí nesse meu primeiro emprego aí, que eu comecei em outubro, em dezembro, a minha outra colega, né, que só trabalhávamos em 2 biomédicos nesse laboratório, atendia o SUS da cidade inteirinha, assim, atendia o hospital inteiro, dava plantão de noite, de final de semana, e era só nós dois. E 2 meses depois ela abriu um laboratório próprio na cidade vizinha. Aí ela não pôde ser mais chefe desse laboratório do hospital. E aí, com 2 meses ali, do meu primeiro emprego, aí eu consegui não, né? Eu passei a ser chefe do laboratório da cidade. E aí sim, né? Aquilo Responsabilidade, caiu, nossa. aquilo caiu em cima da minha cabeça. Aí eu tive que aprender mesmo leis, regras, as RDCs eu sabia decor, a RDC 302 lá, que mudou há pouco tempo, eu sabia de ponta cabeça e de trás para frente, né? Porque eu tive que aprender na marra. Na época, a vigilância sanitária daqui do interior de São Paulo era regional, então não era municipal. Então vinha a fiscal da vigilância da região me visitar, e ela chegava e sentava na minha frente e falava assim, ó, e aí, vamos fazer uma vistoria e vamos ver como que tá o seu conhecimento sobre isso? Eu falei, beleza, vamos lá, né? Então, você faz isso, faz aquilo? Faço. Faz isso, faz aquilo? Faço. Aí, até que um dia, né, teve algumas coisas para modificar, porque estava em processo ali de de autorização, e depois na próxima vez que ela veio, ela me deixou de parabéns, né, porque eu consegui, e eu era tão novinho na época, né, eu era tão novinho, e mesmo assim eu entendia bastante, eu falei assim, você não sabe o quanto eu não tô dormindo, né, para poder deixar esse laboratório aberto, então essa grande responsabilidade caiu sobre mim ali, logo no comecinho ali, e foi, ufa, né, e acredito que isso foi um diferencial para toda a minha vida depois. É, com certeza, né? O seu esforço é visto, às vezes nem sempre pelo colega de trabalho, mas por quem está de fora, com certeza é visto. E Sim, depois sim. dessa experiência, para onde é que você foi? Aí depois, quando teve eu fiquei um pouco mais de 2 anos ali, e teve e cidades pequenas são assim, né? Talvez alguém que está assistindo aqui seja de cidade pequena, talvez entenda um pouquinho disso também. Trocou o prefeito da cidade, e era cidade vizinha, né? Aí trocou o prefeito da cidade. Quando ele assumiu, logo no começo do ano, ele dispensou todos os funcionários que não eram da cidade. Mas todos mesmo, do hospital inteiro tinha umas 50 pessoas, entre enfermagem, laboratório, limpeza, tudo. Tinha umas 50 pessoas que não eram dali. Mandou todo mundo embora. O motivo, não é cidadão da cidade. É mole? Aí, aí fui dispensado. Fui embora, né? E uma semana depois, aí teve visita da vigilância, né? A mulher que tinha me elogiado lá. Teve visita da vigilância e o novo responsável lá, ele acabou quase fechando o laboratório, né? Inclusive, alguns anos depois o laboratório fechou por falta de administração. E, e posso falar porque aqui é fechado e tudo mais. Só não tô falando o nome da cidade ou lugar, né? Sim. É, Também não está aí contando, eu, né? Então, não tô contando o nome, não. Aí o laboratório ele passou por um processo de vistoria e ficou faltando muita coisa. Aí essa regional, essa mulher da regional lá, que era, né, ferrada no seu trabalho, ela falou assim, ó, viu, faz o seguinte, contrata, na minha época eu chamava de júnior, né? Na época contrata, ela falou assim, contrata o júnior, pelo menos para colocar, para ensinar vocês a trabalhar, e depois vocês podem dispensar ele, tá? Porque vocês não aprenderam a trabalhar para vocês poderem dispensar alguém tão competente. Nossa, aí eu nossa, fiquei me sentindo.
Ela me ligou lá de Araraquara, né, que era a central da região aqui. Ela me ligou falando, falou assim, ó, acabei de falar isso daqui pra eles, é um absurdo que eles fizeram com você e não sei o que e tudo mais. Então foi bem engraçado isso daí. E aí depois eu fui fazer, eu falei assim, não, então, né, vou estudar, porque na época eu não conseguia estudar. Aí eu fui fazer mestrado, fui tentar a vida nessa parte acadêmica, acabei não concluindo o mestrado, por quê? Porque durante o meu período de mestrado eu não tinha bolsa ainda, fiquei Ixi. 3 meses fazendo mestrado sem bolsa, e aí na semana que saiu minha bolsa, eu fiz entrevista para trabalhar num banco de sangue numa cidade próxima aqui também. E aí no dia que eu fui chamado, eu falei assim, no dia que saiu minha bolsa, aí a minha orientadora falou assim, ó, saiu sua bolsa de mestrado. Era R$ 1.500 na época, era quase 3 salários mínimos, 2 salários mínimos, mais de 2 salários mínimos. Eu falei assim, então saiu sua bolsa, né? Você precisa me mandar os documentos hoje. Eu falei assim, peraí, eu fiz uma entrevista ontem de emprego e eu queria ligar lá só para garantir se eu vou ficar com a vaga ou não. Pode ser? Ela falou assim, como assim você está aqui com a gente fazendo pesquisa e você fez uma entrevista de emprego? Eu falei assim, é que eu precisava ganhar dinheiro, né? Aí liguei nesse laboratório de agência transfusional, que é onde que eu tinha feito a entrevista, e eles falaram assim, não, a gente vai divulgar amanhã, mas a vaga é sua. Eu falei assim, então tá bom. Eu não falei nada, não falei nem tchau pra ninguém, peguei minhas coisas e fui embora pra aquela cidade. Jabuticabal chama a cidade, aqui no interior de São Aham. Paulo também. Aí fui lá e fui trabalhar no banco de sangue. E foi muito legal, porque eu trabalhava só com isso. Então, aquele sonho, aquele desejo lá, pós-faculdade, que eu fiz lá no Hemocentro, agora eu tava fazendo na prática e ganhando dinheiro pra isso. Né? Então, foi uma época muito boa aí da minha vida também. Trabalhei 5 anos nesse lugar. Nossa, foi um bom tempo, né? E aí você entrou como analista, como é que foi? Era biologista, né? Que é o cargo que eles colocam como profissionais de nível superior dentro de banco de sangue. Que aí os biomédicos e os farmacêuticos também atuam. Aí eu trabalhava no noturno, né? Eu cumpria, até certo ponto eu cobria férias, e depois eu tive o meu plantão noturno. Né? Então eu trabalhava noturno, num banco de sangue, que era a coisa que eu mais gostava, e num lugar que não era tão movimentado, era tranquilo. Então tinha uma rotina, mas era bem tranquilo, e ganhava muito bem. Porque à noite, né, o pessoal inveja muito a gente, né? Então sempre trabalhei à noite, então o pessoal inveja muito a gente, porque eles veem o nosso salário. Não veem as nossas noites mal dormidas, não vê que a gente de madrugada pode ter um pepino e a gente não tem para quem ligar, né? Então, dica aí pro pessoal do dia. O pessoal da noite trabalha assim, tá? E bastante. Então eles merecem o salário que ganham à noite, tá bom? É Então foi verdade, uma época bastante boa aí na minha vida também. verdade. Nossa, 5 anos, você ficou muito tempo, então você deve ter aprendido muito mais coisa do que você já tinha visto antes, lá depois da faculdade, lá em Ribeirão Preto, né? Sim, sim, uma rotina bem legal. E depois dessa agência transfusional, você foi para onde? Aí eu teve trocas políticas também. Ixi, Maria. Mais um problema da gente trabalhar longe, né, de casa, então a gente é o de fora, né? Então teve trocas políticas lá também. E aí eu fiquei um tempinho parado. Mas, né, aqui em casa, curtindo ainda, né? Mas deixa eu ver, foi pouco tempo, fiquei uns 6 meses parado. Tive 4 meses aí de seguro-desemprego, né? Mas deu para descansar bastante. Aí eu fui chamado do nada, para uma cidadezinha do Triângulo Mineiro, ali na região do lado de Uberlândia. Eu fui trabalhando numa cidadezinha bem pequenininha ali, não sei como que conseguiu meu contato, não sei, não sei. Eu mandava contato para tudo quanto é e-mail que aparecia, sabe esses, tem vaga, não sei o que, não sei o que, eu mandava. Então eu não sei para onde foi, eu não sei se tem currículo meu rodando até hoje por aí, né? Isso aí faz 10 anos já. Aí me ligaram, falaram assim, ó, aqui é o secretário da saúde aqui da cidade, é Canápolis, chama a cidade. Aqui é o secretário de saúde de Canápolis, eu queria saber se você quer vir trabalhar aqui com a gente. Eu falei, não, beleza, pode ser, como é que funciona? Ele falou assim, você começaria segunda-feira, era sexta. Ah, tá. Bem tranquilo. E eu falei assim, não, eu preciso pelo menos ver onde que tá no mapa essa cidade. Eu tinha acabado de casar, né, fazia 2 anos que eu estava casado, e eu preciso saber de onde, antes disso eu trabalhei aqui um tempinho no laboratório aqui da cidade de Borborema também. Aí eu falei assim, eu preciso saber onde que é, né? Fui ver onde que era essa tal de cidade. Era mais ou menos umas 6 horas de viagem da minha casa, né? Então eu precisava ficar lá 15 dias, né? Porque tinha que dar plantão também. Fui lá morar sozinho, porque minha esposa é funcionária pública, né? Aí ela teve que ficar aqui, logo no começo do casamento. E não fazia 2 anos, não, fazia um ano, nem um ano que a gente tinha casado. Aí fui lá sozinho, né, para cuidar de um laboratório de hospital, o único laboratório da cidade também, só que de uma cidadezinha muito menor do que a minha aqui. E cidadezinhas pequenas, onde só tem uma opção,
e a cidade não tem profissionais dentro da cidade para trabalhar, então eles pagam muito bem para vir um funcionário, um profissional de fora. Uhum. Aí lá eu ganhava muito bem, mas muito bem mesmo, né? Para a função que eu tinha, né, em relação aos outros lugares que eu trabalhei aqui no interior de São Paulo. Então lá foi um tempo que eu ganhei dinheiro. Mas é um tempo que desgastou também, né? O fato de eu morar fora, foi um tempo que a minha esposa ficou sozinha, o pai dela teve um tratamento de câncer, né? Ele faleceu nessa época, né, então ela ficou sozinha aqui durante muito tempo. Então foi um desgaste muito grande para minha família, né? E depois de um tempo aí eu tive que voltar embora e voltei nessa vez eu voltei por livre e espontânea vontade, né? Não foi por problemas políticos também. Então aí eu voltei para trabalhar na cidade vizinha, né? Aqui de novo, não de novo na mesma cidade, mas na cidade vizinha do outro lado. E aí pelo menos eu ia dormir todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, na minha casa. Uhum. Então eu fiz uma escolha, né, de ganhar muito menos, mas poder dormir em casa todo dia. Sim, o emocional, e esse foi o meu último emprego, né, que eu trabalhei até no ano passado. E depois eu parei e falei assim, não quero mais trabalhar em laboratório por enquanto. E aí eu já quero aproveitar para fazer a próxima pergunta, porque como é que você migrou para a área de ensino? Assim, tá, tô no laboratório, mas bora virar professor, ensinar as pessoas, como é que foi isso? Não, porque a gente, quando eu falei, é eu, né? Eu gosto de falar no plural sempre, porque, né, todo o trabalho. A gente criou o Biomédicos Gente Boa, o grupo do WhatsApp Biomédicos Gente Boa, lá no ano 2011, quando veio o WhatsApp para o Brasil. Né? Então cabia, acho que era 15 pessoas no começo, depois passou a ser 21 pessoas, e ficou durante muito tempo com 21 pessoas só. Era o máximo que podia ter no grupo do WhatsApp. E eu tinha os canais do Facebook, na época, né? O pessoal hoje também não usa muito Facebook, ou quase nada. Tinha canais do Facebook com grupos de biomédicos, grupos de biomédicos não sei o quê. Aí eu falei assim, e se eu juntar uma turma legal e falar assim, não, esse aqui são os biomédicos gente boa. Aí criei o grupo, inclusive, pelo menos umas 5 pessoas que são dessa primeira leva estão até hoje no grupo. Então só fazem quase 15 anos, né? Tem gente lá no grupo até hoje. E então já fazia parte da minha vida aí esse negócio de ter um grupo do WhatsApp onde eu ficava respondendo as coisas, dúvidas das pessoas. Por quê? Porque eu trabalhava em laboratório, eu trabalhava nesse ramo hospitalar, então o que era dúvida de um, eu sabia responder, então eu sempre estava ajudando. Aí de uns, sei lá, 2017, 19, acho que 19 para cá, aí eu comecei a ver que se eu por um acaso fizesse alguma coisa, alguém pagaria para eu fazer. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, que eu tenho uma dúvida sobre como libera um hemograma. Aí eu nunca pensei que se eu desse uma aula de 1 hora para essa pessoa pagaria para mim. Nunca tinha pensado nisso. Uhum. Aí de 2019 para cá, aí teve gente que ofereceu, falou assim, viu, e se eu te der tanto, você ensina isso para mim? Eu falei assim, ensino, né? Ensino, eu tenho até experiência nisso, né? Nunca tinha feito nada, né? Aí eu falei assim, não, eu tenho uma vasta experiência, eu dou aula há muito tempo, né? E assim foram as minhas primeiras aulas, que se eu pegar hoje as gravações, eram muito ruins, né? Porque eu não estava realmente preparado para aquilo, mas eu tava com vontade, né? E não que eu ensinava coisas erradas, tá? Não estava preparado, para ter uma boa didática, né? Como eu tenho hoje. Ó, modéstia à parte. Aí, e eu vi que isso foi ficando mais interessante. Aí que eu comecei a criar algumas aulas, tem um vídeo no YouTube meu lá de diluição seriada, que, nossa, todo mundo assiste, você pesquisar lá diluição seriada no YouTube, é um vídeo meu lá que vai aparecer, um dos primeiros. Aí foi ficando interessante. E aí, nesse meu último emprego, eu já era convidado para ir em algum lugar, né? Então, teve alguns eventos que eu fui. Aí, o pessoal começou a me chamar de professor. Aí, no ano de 2022, eu mudei meu Instagram, né? Tava lá Biomédico Gente Boa, e só, né? Aí eu mudei meu Instagram para Professor Porte Júnior, Biomédicos Gente Boa. Então, se você entrar lá no meu Instagram hoje, tá lá, Professor Porte Júnior, e na frente escrito Biomédicos Gente Boa. E aí foi uma virada de chave, né? Participei dos workshops do Thiago Nascimento, da Biodepressina. Conheço o Thiago desde o primeiro ano da faculdade dele, quando ele era magrelo, quando ele mostrava lá. Então eu conheço dele de muito tempo. E com uma certa amizade com ele, então eu estive presente em todos os workshops biomédicos, que são os maiores eventos hoje de biomedicina no Brasil. E lá no workshop biomédico, aí ele me chamou de professor para me apresentar. Aí foi essa virada de chave que eu mudei lá no meu Instagram. E aí, no ano passado, né, surgiu uma oportunidade de não estar mais no laboratório,
E eu falei, então eu acho que eu quero viver trabalhando na minha casa, né? Tanto é que agora eu tenho aqui meu escritório e tal, né, aqui dentro de casa, que é minúsculo, mas é um lugar que eu me sinto bem aqui em casa, e durmo em casa todos os dias. Na hora que eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Só que na hora que eu não trabalho, eu também não tenho Mas remuneração por isso, né? Não recebo. Mas assim, eu tenho toda a flexibilidade. E aí eu tive ideias de tá fazendo somente isso. Falei assim, não vou mais procurar emprego em laboratório. Se por acaso um dia surgir uma oportunidade, talvez, né? Mas hoje eu não procuro mais emprego em laboratório. E aí, no ano passado, começou a surgir, lá no grupo Biomédico Gente Boa, algumas pessoas que falaram assim, nossa, eu gostaria muito de fazer coleta de sangue, né? E aí eu falei assim, não, se juntar uma turma aí eu vou, hein? Beleza, igual daquela vez lá que eu falei, nossa, eu tenho experiência, eu ensino, né? Falei, não, se juntar a turma eu vou. Eu sempre ensinei o estagiário, nunca ensinei uma turma de pessoas, sempre tive estagiário, sempre ensinei o estagiário, mas nunca ensinei uma turma de pessoas. Falei assim, não, se tiver uma turma eu vou, né? Aí juntou uma turma, eu falei assim, agora eu vou ter que ir? Vou ter que ir? Aí eu acho que maio, junho do ano passado, foi minha primeira turma do curso de coleta, né, na cidade de Araraquara, inclusive vou estar esse mês lá de novo. Então, no ano passado foi minha primeira turma do curso de coleta lá na cidade de Araraquara. Aí eu falei assim, gostei, vai ser legal. Aí depois eu não fiz logo de cara a outra. Eu tava recebendo seguro-desemprego, tinha o dinheiro do acerto ainda do meu emprego, então eu falei assim, não, tá tranquilo, vou gastando. Um dia vai acabar e eu procuro alguma coisa pra fazer. Aí depois outras pessoas me procuraram também, numa outra cidade, lá em São José dos Campos, e fui até São José dos Campos para dar o curso. Depois, eu tinha comprado passagens para eu ir no Congresso Brasileiro de Biomedicina, no ano passado, no Rio de Janeiro. Comprei passagem, né, tinha um lugar para ficar lá tudo, e fui para esse congresso, e ia para esse congresso. Aí eu falei assim, mas já que eu vou estar lá, se eu juntar umas pessoas e fizer um curso, eu consigo pagar minha viagem.